Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Este é um quadro criado pelo radialista e jornalista Paiva Neto para levar a você o entendimento também do livro das profecias finais, compreender o último livro da Bíblia Sagrada. Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus. Estudioso do livro das profecias finais, o presidente pregador da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, em seu artigo Apocalipse e Esperança, escreve, abre aspas, a profecia serve para alertar, fortalecer e dar esperança. Ela assusta apenas os que não a querem estudar sob a intuição de Deus, os quais, por isso, vivem atemorizados. Fechar aspas. E por isso aqui na Comunicação 100% Jesus, nós seguimos nesse estudo dos símbolos do Apocalipse de Jesus, que nos traz esperança e o alerta de um amigo à humanidade. Você também pode mandar a sua dúvida aqui para o Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus. O nosso WhatsApp é o 998318195 e o DDD é o 11. Você que está nos acompanhando pelo canal da Religião Divina no YouTube, pode deixar a sua dúvida também aqui no chat, tá bem? E a gente traz também a resposta para você. Bom, hoje quem vai representar a religião do terceiro milênio aí no quadro de hoje é o irmão Rafael Ramalho, pregador ecumênico da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Deus está presente, irmão Rafael. Viva Jesus em nossos corações para sempre. É um prazer estar aqui para falarmos com você sobre o Apocalipse de Jesus. Bom, a primeira pergunta, irmão Rafael, vem da ouvinte Lúcia Vieira. Ela preferiu não dizer a cidade, então ela pergunta o seguinte: o que querem dizer os ais do Apocalipse de Jesus? Os ais do Apocalipse de Jesus, eles se encontram na quarta trombeta do livro das profecias finais. Eles vêm numa sequência, das 7 trombetas, em que os anjos, após observarem tudo aquilo que foi revelado nos selos, que representa, segundo essa explicação do irmão Paiva Neto, aos simples de coração, que ele leva ao ar todo dia pela Superrede Boa Vontade de Rádio, representam tudo aquilo que vai na intimidade humana. Jesus revelar os selos significa revelar aqueles sentimentos, aqueles pensamentos, aqueles comportamentos bem ocultos da mentalidade humana que vão gerando acontecimentos, os tais descritos nos selos, e também tem suas consequências humanas, sociais, políticas, bélicas. Por isso as trombetas significarem também fatos guerreiros e políticos guerreiros. E até a quarta trombeta ali, a gente vê muito o resultado da ação humana, Jesus num ato de misericórdia extraordinário, revelando à humanidade os resultados da ação humana, referente ao mau uso dos recursos naturais que ocorrem, que a gente tem na Terra. E aí, a partir dessa quarta trombeta, que ainda há uma referência ao sol, e tudo isso também tem um simbolismo espiritual muito grande, há esse versículo que é o 12, o 13, Vou ler o 12 e o 13, a quarta trombeta, para que a gente possa contextualizar primeiro no Apocalipse o que são os ais. E aí depois a gente vai falando sobre o significado nesta volta cíclica de entendimento do livro das profecias finais, segundo a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, para os ais do Apocalipse. Então vamos ao capítulo 8º, versículos 12 e 13, a quarta trombeta. O quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte, assim não resplandecesse o dia, também a noite. Então vi e ouvi uma águia
que voando pelo meio do céu dizia em grande voz: ai dos habitantes da terra, ai dos habitantes da terra, ai dos habitantes da terra, por causa das outras vozes dos 3 anjos que ainda têm de tocar a trombeta. Eis aí, as trombetas são alertas, né? Quando os comandantes de antigamente, os reis de antigamente chegavam, ou era necessário alertar quanto a algum perigo iminente a alguma cidade que geralmente era fechada por muralhas e portões, havia ali uma atalaia para tocar a trombeta, e essa trombeta era o sinal, era um aviso de que algo estava chegando, né? E o Apocalipse, ao tocar a trombeta e João Evangelista narrar por antecipação as cenas montadas pelos seres humanos, ele, na 4ª trombeta, ele já adianta o assunto das outras 3, que nesta volta cíclica, essas outras 3 são a 5ª, a 6ª e a 7ª trombeta, que vão ter repercussões muito fortes lá nos flagelos, no Armagedon. Então, por exemplo, acontecimentos sociais, políticos, humanos, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais, são facilmente identificáveis nesses primeiros 2 ais, na 5ª e na 6ª trombeta. Acontecimentos, grandes comoções sociais, o mau uso, por exemplo, da tecnologia em malefício de multidões, são acontecimentos que são facilmente vistos nesses alertas. Então são ais, porque são alertas que Jesus está fazendo, está oferecendo à humanidade, para que a humanidade saiba, por antecipação, das coisas que vão acontecer, resultante do comportamento humano. Então o significado dos ais são esses, né? O alerta antecipado dos acontecimentos da 5ª, da 6ª trombeta e do Armagedon, que vai se desembocar lá no 6º flagelo também, como consequência temos ali a própria revelação da 7ª trombeta, que é uma transformação extraordinária da humanidade a partir depois de ter aprendido tanto, né, como não fazer as coisas, vai voltar o seu olhar para tudo o que Jesus, o Cristo ecumênico, divino estadista, tem a nos oferecer. Então os ais, eles representam isso, né? Comoções sociais relatadas nessas 5ª, 6ª e 7ª trombeta e também no Armagedon. Certo, muito obrigada, irmão Rafael, por responder a dúvida da Lúcia Vieira. Agora a segunda pergunta vem da Márcia Costa, ela é de Uberlândia, Minas Gerais. Ela pergunta então: é possível concretizar o reino de Deus anunciado no Evangelho Apocalipse nesse mundo tomado pela violência e marcado por divergências, exclusão e comportamentos errados? Que pergunta bonita, sabe por quê? Porque ela nos faz pensar o seguinte: é possível segundo o que Jesus já garantiu. Porque se a gente olhar mesmo com a preocupação do indivíduo para as situações em que o indivíduo, né, nós, seres humanos, criamos, realmente parece muito difícil, né? Parece impossível. É difícil, mas se é difícil, comecemos já, como diz o irmão Paiva. É desafiador, né? Mas quando Jesus promete no seu Apocalipse que o reino do mundo, a gente citou a 7ª trombeta, vai falar agora, daqui a pouco vai ler no artigo do irmão Paiva Neto, quando Jesus promete que o reino do mundo se tornou do nosso Deus e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos, então a gente vê que é uma garantia feita pelo próprio Jesus, fundador, supremo governante do planeta Terra. Então, apesar dos erros, das falhas, dos equívocos humanos, a confiança de Jesus em que, na capacidade do ser humano de se superar e de se realizar, apesar de todos os desafios, dando seus exemplos de coragem, de amor, de solidariedade, como antídoto a tudo isso que a gente vê por aí, que você citou muito
muito bem, passo a passo, coração a coração, a concretização do reino de Deus na terra, como a religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo trabalha tanto para se fazer, a partir do templo do Deus vivo que existe em cada um de nós, fazer com que esse amor que o Cristo nos trouxe no seu Evangelho, no seu Apocalipse, possa ser também expressado de uma maneira coletiva, fazendo assim com que esse reino de Deus que está dentro de nós se expanda através das nossas ações, através das nossas interações, dos nossos relacionamentos para a própria sociedade. E aí uma outra garantia de que isso acontecerá está também no próprio Apocalipse de Jesus, quando o próprio Deus promete a Nova Jerusalém, no capítulo 21 e também capítulos 22. Então, a garantia vem de Jesus. E a partir dessa garantia, porque ela nos dá conforto e esperança, a gente pode olhar também para todos os atos bons que os seres humanos realizam aqui na Terra, para todos os exemplos, para todas as demonstrações de amor verdadeiro, de afeto verdadeiro, de respeito, de solidariedade verdadeiras, e ver que é dessas demonstrações, como por exemplo a demonstração de caridade de uma legião da boa vontade, tantas organizações que se mobilizam pelo próximo, é que a gente pode, como disse o saudoso proclamador da religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, irmão Alcírio Zarur, no poema da amizade, mesmo assim de rastros, tentar trazer o paraíso à terra. Mais uma vez a gente diz que a garantia é do próprio Cristo, por isso eu vou trazer aqui nas sagradas diretrizes espirituais da religião de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, esse livro extraordinário. A gente citou aqui a Sétima Trombeta, e o irmão Paiva ele faz uma introdução quando ele vai explicar a Sétima Trombeta, no momento em que ele anunciou, fez a proclamação de Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista, em dezembro de 1989, ele fez essa revelação que Jesus, ele é uma figura tão importante, ele é um ser, um espírito tão importante para a humanidade, que a sua influência deve se expandir para além do campo religioso, onde normalmente já se fala do Cristo de Deus. Mas ele é uma excelente influência para todos os setores da vida, a partir do comportamento, do sentimento que ele vem trazer para a humanidade e que dá sentido para a nossa existência, um sentido que faz com que a gente se revele também como parte do reino de Deus, né? E aqui eu vou trazer o subtítulo A Sétima Trombeta, em que ele diz assim, na página 51, ele está respondendo uma pergunta que fizeram para ele, tem muito a ver com a sua pergunta também. Ele diz assim, a pergunta diz assim: se Jesus afirmou, em razão do atraso crônico da humanidade, isso tudo que você citou, né, na sua pergunta, em razão do atraso crônico da humanidade impenitente no campo do sentimento, não ser o seu reino deste mundo, como é que o Paiva vem falar em Cristo ecumênico, divino estadista? Quer dizer, como a gente pode trazer o paraíso à terra, o reino de Deus à terra, com o Cristo ecumênico divino estadista como referência diante de tudo isso que está acontecendo? Olha a resposta dele. Há quem muito use essa argumentação para continuar tomando conta do planeta. Contudo, é hora de aclarar esse ponto, porque a Terra será elevada a um novo padrão evolutivo. Quando fala que a Terra será elevada a um novo padrão evolutivo, é porque nós vamos melhorar o nosso sentimento, seja pelos ensinamentos do amor, seja pelas consequências da dor que a gente vai criando, a humanidade vai criando para si própria, mas a humanidade vai ser elevada a um novo padrão evolutivo, no qual todos finalmente entenderão que existe um governo espiritual, e essa é a garantia de tudo isso. Existe um governo espiritual ainda invisível aos olhos humanos, dirigindo os destinos dos povos. Prossegue o irmão Paiva. Se Jesus disse, meu reino não é deste mundo, no Evangelho do Cristo, segundo João, capítulo 18, versículo 36, isso não significa que nunca virá a ser um dia, senão o que teria ele vindo fazer na terra? Na única prece que deixou a humanidade,
com a instrução clara de que convictamente a repetíssemos, ensinou-nos a pedir ao Pai Celestial que venha a nós o vosso reino. Boa nova de Jesus, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 10. Isso no seu Santo Evangelho e no seu Apocalipse Redentor. No livro das profecias finais, assinalou nos versículos de 15 a 19 do capítulo 11 a 7ª trombeta. As trombetas, por sinal, já estão tocando no mundo inteiro, também como anunciadoras de fatos políticos e fatos políticos guerreiros na terra e no mundo dos espíritos. E aqui a transcrição do versículo 15, dos versículos de 15 em diante, que a gente vai ler só o versículo 15, que tem muito a ver, já é a resposta da sua pergunta, e convida você a ler todo esse capítulo neste livro, Sagradas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E ele diz assim, o Apocalipse, capítulo 11, versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta, e se ouviram no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Deus e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E a gente diz amém, porque esse reinado do Cristo pelos séculos dos séculos é também a influência do seu amor, a influência da sua solidariedade, da sua justiça, da caridade mesmo, do ato de nós, como está no Ecumenismo dos Corações, trazido pelo irmão Paiva Neto, proclamado por ele, tirar a camisa para vestir o nu, ou seja, oferecer a ajuda uns aos outros, uma ajuda prática, a partir desse reconhecimento de que a humanidade inteira precisa de amor. E Jesus vem trazer por nosso intermédio, por intermédio de todos aqueles que confiam nele, esse amor divino, que pode ajudar pode mudar o mundo, pode trazer o reino de Deus à terra, como é a garantia do próprio Cristo de Deus. E para isso, já tem tanta gente trabalhando. Jesus, por exemplo, falou da prece, né? Que na prece dizemos: venha a nós o vosso reino. Já é uma atitude muito pessoal, muito espiritual, de invocarmos nós, no nosso meio, à nossa volta, na nossa percepção das coisas, o reino de Deus. Venha a nós o vosso reino. Então, que a gente possa repetir essa prece com a consequência de que a gente está se preparando para esse acontecimento inevitável, mais inevitável inclusive do que a própria dor, porque quem garante isso é o próprio Jesus. E assim será. Muito obrigada, irmão Rafael, pela participação no dia de hoje. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Tá aí, irmão Rafael Ramalho, pregador ecumênico da religião do terceiro milênio, hoje aqui no quadro Pergunte ao Redentor Apocalipse de Jesus. Você quer saber mais sobre o livro das profecias finais? Então adquira os 5 livros da coleção O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração, pelo 0310 07 940. Estas obras de autoria do irmão Paiva Neto, autor que já chegou na marca de 9 milhões de livros vendidos, e traz a revelação do livro das profecias finais, o Evangelho Apocalipse de Jesus, para o nosso conhecimento eterno. Você também pode adquirir pelo clubeculturadepaz.com.br. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre!